Hoje, em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bateu boca com deputados da oposição durante uma audiência pública na Câmara. Tudo começou quando o deputado Nicolas Ferreira fez duras críticas ao histórico de políticas econômicas do PT. Mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. E o deputado também cobrou uma postura combativa dos colegas parlamentares. Parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing? E pouco depois de falar, o deputado Nicolas e o deputado Carlos Jordi saíram da sessão para integrar outra comissão. Haddad viu a atitude como uma ofensa e disse que o deputado foi à sessão para fazer molecagem. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele, a maturidade dele para ouvir a resposta. E eu estou afim do debate. Eu vim aqui, com humildade, expor os números da economia brasileira em respeito a esse parlamento. Aí, ao tomar conhecimento das falas de Haddad, o deputado Jordi retornou à Comissão de Finanças e retrucou a ofensa. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Pois é, e com os ânimos elevados, o presidente da comissão, deputado Rogério Correia, do PT, decidiu não levar adiante a prestação de contas do ministro aos deputados. Silvio Navarro, o deputado Nicolas Ferreira voltou, mas quando ele voltou ao plenário, Haddad já tinha
saído do local, mas ele publicou um vídeo nas redes sociais. Eu vou abrir aspas aqui para o deputado Nicolas Ferreira, dizendo o seguinte: pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes por aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é minha. Ele estava mostrando lá a cadeira onde esteve durante o período da manhã o ministro Fernando Haddad. Disse ainda, falou que tive atitude de moleque, que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou porque eu iria responder ao ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Vamos lá, Daniel. Alguns pontos importantes para a gente comentar. Uma fala hipócrita de um ministro ruim de serviço, que não é do ramo, uma soberba, empáfia e, sobretudo, desrespeito a quem tem voto, porque ele não tem. Fernando Haddad não tem voto. Perdeu a reeleição, o primeiro prefeito com a máquina na mão a perder uma reeleição no primeiro turno em São Paulo. Em 2016, ele perdeu para João Dória, naquela época uma novidade na política e um antagonista ao PT na maior cidade do Brasil. Em 2018, ele perde a eleição para a presidência da República porque usava uma máscara de papelão, porque a cara dele não tinha voto. A máscara de papelão do Lula, talvez algum voto. O Lula estava preso, perdeu a eleição. Em 2022, ele perdeu a eleição para o Tarcísio de Freitas e, por consequência, a chance de chegar ao Palácio dos Bandeirantes, algo que o PT nunca conseguiu. Quem tem voto é o deputado Nicolas Ferreira. Quem tem voto é o deputado mais votado do Brasil. Quem tem voto é o deputado Carlos Jordi, que fez muito bem em dizer para o ministro o senhor e tratá-lo como você. Fez certo, agiu corretamente, porque chamar alguém de moleque e dizer tem um ministro de Estado aqui, grande porcaria, um ministro de Estado de saída, se não sair por incompetência antes do final do governo Lula, sairá no final do governo Lula e não será eleito para nada, talvez um dia, quando for deputado, se for deputado ou vereador, aí sim ele pode debater à altura de um parlamentar. Ele esqueceu que a função do Congresso Nacional é justamente fiscalizar, é contestar. Esse é o papel do parlamentar. E eles participam de várias comissões, porque existe a cigarra e as formigas. E Fernando Haddad representa muito bem um desses papéis, nem preciso dizer qual. Aquele que toca violão e não toca a economia. Poderia parar por aqui. Só mais um adendo. O governo Lula, e essa fala foi muito feliz dos deputados, é pior do que a pandemia. E o responsável, além do chefe dele, o outro é ele. Não tem como culpar mais o Banco Central, como culpar o clima, como culpar o agronegócio, que segundo esse governo é vilão e, ao contrário, é o vetor desta economia. Não tem. Eles são ruins de serviço, eles estão entregando o Brasil à deriva. O Brasil vai mal por causa deles, que não tem plano, só sabem taxar, colocar imposto no brasileiro que não aguenta mais pagar imposto e a esteira do supermercado tá cara, o produto cada vez menos comida dentro de casa. As pesquisas mostram isso. Eles gostam tanto de pesquisas, o brasileiro está levando menos comida para casa, a conta de luz está mais alta por incompetência dele. E aí ele vai dizer, tem um ministro de Estado aqui, grande porcaria, ele vai embora desse cargo. Graças a Deus, amanhã é um dia a menos desse governo